Hoje temos aqui um texto devocional, né? Da família Fé, Amor e Esperança, com data de 22 de maio de 2025. Sim, o título é Afinidade Espiritual. E começa de um jeito bem positivo, falando de leveza, propósito. Isso, sobre cuidar da mente, do espírito. É uma mensagem matinal, assim, encorajadora. Uhum. E a nossa ideia aqui é, bem, explorar o que esse texto quer dizer com afinidade espiritual e como as nossas escolhas entram nisso, sabe? Exato. O texto usa a história de Esaú e Jacó como fio condutor, o que é bem forte. Pois é, vamos analisar isso melhor. O ponto de partida que o texto usa é lá em Gênesis 28, versículos 8 e 9. Ah, sim. Aquela parte onde o Esaú, ele percebe que as mulheres cananeias não agradavam ao pai, Isaac. Exatamente. E aí ele vai e casa com Maalate, filha de Ismael. E isso acontece logo depois que Isaac abençoa Jacó, né? O texto sugere que essa bênção criou uma afinidade espiritual especial entre Isaac e Jacó. Interessante essa leitura. E a interpretação que o devocional dá para a atitude do Esaú é, assim, mesmo ele sentindo o peso das escolhas anteriores, tipo a venda da primogenitura, Certo. esse casamento com a filha de Ismael é visto como um reflexo das inclinações terrenas Quer dele. dizer, o texto traça um paralelo. Sim, um contraste. A aliança de Esaú com a casa de Ismael, segundo o texto, seria a linha da carne. E Jacó, por outro lado, na linhagem espiritual da promessa. Exatamente essa distinção que o autor faz. E essa ideia de carne versus espírito, o autor não deixa só aí, né? Ele busca reforçar. Não, de jeito nenhum. Ele conecta isso com a alegoria de Paulo, lá em Gálatas 4, lembra? Lembro sim, a diferença entre o filho da escrava e o filho da livre. Isso. Ismael, filho de Agar, nascido segundo a carne, e Isaque, filho de Sara, pela promessa. E o devocional usa essa analogia para dizer que as escolhas de Esaú o colocam nessa linha da carne. Precisamente, alinhado com Ismael nesse sentido, enquanto Jacó estaria alinhado com Isaque, o da promessa. Então, assim, a tese central que o texto defende é bem direta. Muito direta e com implicações fortes para o nosso dia a dia, né? Com certeza. A ideia é que as nossas escolhas, sabe, pequenas ou grandes, elas é que definem a nossa afinidade espiritual, o nosso caminho. Não são só momentos isolados? Não, são como momentos constantes de definição espiritual. Cada decisão, assim como foi com Esaú e Jacó lá atrás, pode nos aproximar ou afastar do que o texto chama de plano divino. É quase como se cada escolha fosse um voto, né? Para que lado a gente está se inclinando espiritualmente. Não só as grandes viradas da vida. Perfeito. É essa sensação que o texto passa. E ele até nos convida a pensar sobre isso, né? Com perguntas. Que tipo de perguntas? Coisas como é que as minhas escolhas de hoje estão refletindo a minha afinidade espiritual? Sabe, como eu estou respondendo ao chamado divino na visão do autor? Entendi. E o caminho que eu estou seguindo me aproxima ou me afasta das promessas de Deus, conforme o texto as apresenta? Exatamente. São perguntas para a gente se olhar no espelho espiritualmente falando. Para refletir mesmo. E é bom a gente mencionar também, para dar o contexto completo, que o material original não fica só na teologia, né? Tem uma parte prática no final. Sim, tem sim. O texto original termina com um pedido de apoio para continuar produzindo esse conteúdo. Ah, certo. Menciona a chave Pix, incentiva a interação nas redes sociais, YouTube, Quai e divulga o próprio devocional de 2025. Entendi. Faz parte do contexto do material. Com certeza. E sabe, pensando em tudo isso que a gente conversou, sobre como as escolhas externas podem ser um espelho do nosso interior, Sim. fica uma última provocação, talvez. Uma reflexão inspirada por essa análise toda. Qual seria? Até que ponto essas afiliações externas que a gente escolhe, tipo o casamento de Esaú, que é o exemplo-chave do texto, são mesmo escolhas novas, isoladas? Ou será que elas são, na verdade, a manifestação de um alinhamento interno, de uma decisão espiritual que, de certa forma, já estava consolidada dentro da gente? Quer dizer, se a escolha externa é só a ponta do iceberg de uma afinidade já existente. Exato. É algo para se pensar, né? Fica aí a questão.